meu querido amigo, estamos aqui com o nosso Direito e Justiça, sempre uma grande alegria estar nas casas de vocês, sempre levando boa informação, e não só nas casas, né, nas empresas, universidades, nas escolas, enfim, todos os lugares em que nós somos bem-vindos e podemos entrar para levar aqui a melhor informação, o conhecimento e fazer com que você se inspire sempre nessas grandes estrelas da vida profissional e também pessoal, né, gente, que vem aqui, que vem se disponibilizar aqui para trazer essa informação, para esclarecer você, para trazer temáticas que sempre estão aí sendo necessárias no nosso dia a dia, né? Hoje, por exemplo, nós vamos trabalhar uma temática aqui que diz respeito ao consumidor, o direito do consumidor, que inclusive agora nesse mês nós estamos aí comemorando, né, o consumidor, o direito do consumidor, no dia 15 de março. Então, eu trouxe uma convidada especial hoje para a gente poder falar sobre aspectos que envolvem essa área tão importante do direito e que necessariamente afeta o seu dia a dia. Então, nós vamos falar com essa pessoa super especial, essa grande profissional, após o nosso intervalo, né, como vocês sempre sabem, né, e eu sempre faço também questão de fazer um suspense em relação a esse convidado ou convidada. Além dessa pessoa incrível que está aqui hoje, nós também teremos as colunas do Dr. Leonardo Shaw Ramos, que vai falar do direito, família e sucessões, como sempre, né, de forma simples, para você entender cada vez mais o seu direito. Teremos também aqui a coluna do Matheus e Tiro de Castro, com a economia no Brasil e no mundo. Teremos também a coluna de direito imobiliário. E, além disso, claro, nosso queridíssimo Ney Daniel, que traz as atualidades da semana, e aí você sempre consegue conhecer cada vez mais aquele ponto específico lá, às vezes do direito previdenciário, às vezes aí do direito de família, ou às vezes alguma regra específica que alterou aí em determinada área do direito. Enfim, gente, né, são tantas questões aqui que fica até difícil dizer. A gente busca sempre fazer o melhor para que você consiga aproveitar o máximo e sempre sair mais e mais atualizado aqui do nosso programa. Então, gente, o programa está repleto hoje de boa informação, de boa energia, mas nós vamos começar de verdade após o nosso intervalo. Aguenta aí! A Domínio Legal Soluções Imobiliárias é uma empresa que possui como objetivo social a gestão imobiliária, no que se inclui a regularização de imóveis. A Domínio Legal Soluções Imobiliárias trata da particularidade de cada cidadão, dentro das necessidades sociais dos moradores das regiões afetadas pela irregularidade imobiliária. Domínio Legal Soluções Imobiliárias. Voltamos então aqui com a nossa entrevistada especial da semana, que é a doutora Caroline Wilzeski, que é advogada e uma grande professora também aqui no nosso estado e que faz a diferença, especialmente na área do direito do consumidor. Doutora Caroline, seja muito bem-vinda ao Direito e Justiça. Débora, muito obrigada pelo convite aqui da participação no programa, um programa tão especial, tão relevante, né, que leva informações aos telespectadores. Também cumprimento os nossos telespectadores, um grande abraço a vocês aí, espero que hoje nós possamos conversar bastante e trazer muitas informações relevantes para te auxiliar no teu dia a dia, né, e você ter mais aptidão e conhecimento sobre os direitos do consumidor. Isso mesmo, gente, e é tão importante, né, inclusive, nós estamos aí nesse mês, né, em que se comemora no dia 15 de março, uma data tão importante para nós, o direito do consumidor, é o dia, né, que foi aí estabelecido como esse marco, né, tão significativo para o consumidor, porque a lei, né, nós temos a lei que justamente traz essa possibilidade do consumidor buscar os seus direitos, seja ainda em âmbito, né, extrajudicial, junto ao fornecedor, junto ao vendedor, junto ao prestador de serviços, ou então judicialmente, na pior das hipóteses, né, doutora? A lei, ela resguarda tanto a segurança do consumidor, quanto a proteção do consumidor, e principalmente porque perante a prestação de serviços, fornecedor, né, ou ali o próprio fabricante, o consumidor ele é hipossuficiente tecnicamente. Por exemplo, eu tenho a minha área, né, eu sou advogada, você que está aí nos assistindo, você pode ter uma outra área, você pode ser um professor, pode ser um enfermeiro, pode ser um médico, e você conhece da técnica da sua área,
Então, é importante que os consumidores, em geral, eles tenham essa proteção desse diploma legal, para que mesmo sem conhecer aquele determinado serviço que ele está adquirindo, né, ou aquele serviço ou aquela mercadoria que ele está comprando, ele tenha algo que assegure segurança, proteção, que é um dos pilares ali do Código de Defesa do Consumidor. Exatamente, né, doutora? Até muita gente fala, poxa vida, mas por que só no Brasil nós temos um Código de Defesa do Consumidor, né? Em outros países nós não precisamos disso, ou não precisam disso. Por que no Brasil nós precisamos necessariamente ter um Código de Defesa do Consumidor? Nós precisamos equilibrar as relações, até por essa hipossuficiência técnica. Se você hoje, né, chega para fazer a compra de um veículo numa loja, você provavelmente não entende de mecânica, a não ser que você que esteja nos assistindo seja um mecânico, né? Mas você, em regra, não vai entender. Então, o Código de Defesa do Consumidor, ele te protege de eventual falha, de eventual defeito, né? E dessa própria relação, equilibrando essa relação, tanto com o fabricante, quanto com o fornecedor, e o consumidor. Então, é o equilíbrio das relações. Exatamente, até porque se nós não tivéssemos efetivamente uma lei que protegesse essa relação, que é a relação consumerista, muito provavelmente aí nós estaríamos hoje com muito mais problema do que nós já temos, né, doutora? Se já temos um Código de Defesa do Consumidor que protege essas relações, ainda temos tanto problema, inclusive os juizados especiais são encarregados, né, incumbidos de julgarem demandas consumeristas. Imagine então se nós não tivéssemos a lei, né? E aproveitando então esse gancho, doutor, eu acho que é bem importante a gente já começar a falar de um tema que é bastante importante aqui para nós e emblemático até do ponto de vista aí da compra de bens de consumo aí que normalmente, né, nós aí buscamos, especialmente no final do ano, né, em datas comemorativas, aniversário, o pessoal acaba ganhando, acaba comprando aí um bem de consumo, uma TV, um celular, o que seja. Quando a gente fala em garantia, doutora, que é tão importante, como que eu posso interpretar o que realmente eu posso levar em consideração quando a gente fala desse aspecto? Existe uma garantia em contrato, aquela garantia em contrato que deve ser levada em consideração, ou se não existe, então eu não tenho garantia. Como é que funciona isso segundo o Código de Defesa do Consumidor? Segundo o CDC, né, vamos tratar de uma linguagem mais simples, quando eu falo em objetos não duráveis, a lei, ela protege que em 30 dias o consumidor possa reclamar. Então, eu comprei um produto, esse produto é considerado não durável, 30 dias eu tenho para reclamar. Então, eu posso reclamar eu tenho uma garantia legal de 30 dias. Já se esse bem for durável, se esse bem for, por exemplo, uma geladeira, eu comprei uma geladeira, em tese é um bem durável. Essa geladeira não é para que ela estrague em 30, 60, 90 dias. Ela é para que dure até, em média, 1 ano, 2 anos no mínimo, né? Que a gente espera que uma geladeira e uma televisão dure. Isso é uma garantia legal, então 30 dias para bens não duráveis e 90 dias para bens duráveis. O que é essa garantia legal? Quando a gente fala de uma garantia legal, muitas vezes o consumidor ele chega na loja e o vendedor fala, não, se você comprar aqui comigo, eu vou te dar 30 dias desse produto. Você vai ter garantia de 30 dias dele. Então vejam, o próprio CDC não é a loja, né, que está sendo bacana, que está sendo parceira e que está te dando. O CDC é uma garantia legal, ou seja, ele obriga que a loja, né, seja ali o fornecedor, para bens não duráveis, te dê 30 dias de garantia. Então, bens não duráveis, 30 dias, essa é uma garantia legal. Por isso, legal, que ela advém de lei, não é da loja. E para bens que são duráveis, 90 dias. Então, quando eu tenho bens duráveis, geladeira, televisão, celular, 90 dias. Então, estragou, teve algum problema dentro desses 90 dias, o fornecedor, ele vai responder. O que a gente vê muito é essas garantias estendidas. Isso. Então, o que há muito não, mas venha, compra uma garantia estendida. Vem aqui na loja que a gente vai te vender. O que a gente fala sempre sobre a garantia estendida? Até explico isso para os meus clientes lá no escritório. A garantia, você já tem uma garantia legal de 30 dias, né? Produtos não duráveis, produtos duráveis 90 dias. Porém, você compra uma televisão. Você que está aí me assistindo comprou uma TV. Dessa TV, você tem um problema ali com 9 meses de uso. Gente, em regra, uma TV não é para durar 9 meses. A TV, ela tem uma durabilidade, né? Como eu mencionei, em torno de 2 anos, 2 anos e meio. A regra, se for bem cuidada, lógico que aí parte disso também.
Agora, imagina, se a TV quebrou, teve um defeito, alguma coisa assim, em 6 meses de uso, 8 meses de uso. Aí, você, consumidor, pode acionar o PROCON, né? Você pode, se for o caso, acionar ali o próprio fornecedor. Então, você tem direito a acionar esses órgãos primeiro, acionar essas medidas primeiro, do que ter que efetivamente comprar uma garantia estendida. Por que as pessoas compram garantia estendida? Para, em tese, não se incomodar. Uhum. Porque a gente sabe que, normalmente, quando chega no fornecedor, ele vai falar, não, mas eu não tenho como, porque passou da garantia, passou dos 90 dias. Mas saiba que você pode procurar sim o PROCON, né? Você deve registrar essa reclamação. E se for o caso, realmente não tiver jeito e não foi você que deu causa a isso, foi realmente um problema do produto, um defeito ou um vício do produto, é interessante que você busque um advogado da sua confiança, né? E converse com ele, de repente, para você ter esse ressarcimento desse produto. Porque é um bem durável e mesmo sem garantia estendida, se for um vício ou defeito do produto, ele pode ser ressarcido sim. Olha lá, gente, tá vendo, né? A doutora Caroline aqui trouxe uma informação preciosa aqui para nós, para que a gente sempre saiba que você tem aí legalmente, ou seja, a lei está te defendendo, está trazendo um direito para você. Então, sempre consulte um advogado da sua confiança e, sobretudo, como eu sempre defendo aqui, que seja um advogado especialista na área, que conheça bem o assunto, para que ele possa efetivamente te assessorar numa situação como essa, né? Ele vai te dizer, olha, você vai poder fazer isso, ou vai poder ir no PROCON, vai poder, ou vai ter que entrar com processo, enfim, conheça cada vez mais os seus direitos. Mas, gente, nós ainda temos muito para conversar ainda com a doutora Caroline aqui, mas agora eu vou chamar o Matheus e Tiro de Casco, a economia no Brasil e no mundo. Vamos lá, Matheus? Olá, meu caro amigo telespectador, que está nos prestigiando mais uma vez em nosso coluna sobre a economia. E hoje, para tratarmos a respeito de uma notícia que tem repercutido bastante a respeito de uma das principais economias do globo terrestre. Me refiro aqui à economia japonesa, que recentemente perdeu o seu posto enquanto terceira maior economia do mundo para a Alemanha, dando-se em um contexto no qual a economia japonesa acaba de entrar em recessão técnica pelo fato de apresentar, ou melhor, ter apresentado decrescimento econômico nos últimos 2 trimestres, apresentando ali, no conjunto dos últimos 3 trimestres, uma redução de 0,4% de sua atividade econômica. Isto, em linhas gerais, acaba levantando questionamentos e reflexões a respeito de um debate que vem se impondo já há muito tempo, desde a década de 90, precisamente, em função do fato da economia japonesa apresentar ciclos econômicos recessivos desde então, levantando ali questões estruturais do próprio funcionamento da economia japonesa. Entretanto, tais resultados recentes acabam chamando a atenção para aspectos essencialmente conjunturais que estão atrelados, por exemplo, à questão do câmbio e do aumento progressivo do custo de vida da população japonesa. Em primeiro lugar, nós devemos destacar a desvalorização do iene, a moeda nacional japonesa, que acaba produzindo um encarecimento relativo das mercadorias que são importadas pela economia japonesa. E levando em consideração a centralidade dessas importações, especialmente ali em setores estratégicos, tais quais os de alimentos, acaba naturalmente havendo uma pressão sobre o custo de vida, principalmente ali do ponto de vista do bolso dos trabalhadores japoneses. Ou seja, é uma relação que prejudica um dos principais vetores, uma das principais fontes do crescimento econômico, que é justamente a capacidade que aquele mercado consumidor interno tem de consumir, né, as mercadorias, ou seja, a oferta encontrar uma demanda correspondente no interior daquela economia. E isso acaba levantando uma reflexão justamente no sentido dos salários, porque os salários dos trabalhadores japoneses, em geral, apresentam, pelo menos desde a década de 90, uma tendência bastante estagnante.
E isto acaba se dando justamente de maneira bastante profunda do ponto de vista ali da lerdeza, ou melhor, da estagnação do crescimento da economia japonesa, em razão do fato do consumo privado daquela economia corresponder a mais de metade do seu produto interno bruto. Inclusive, este componente, né, o consumo privado do Japão, que apresentou uma redução de 0,2% no último trimestre, ou seja, revelando uma menor capacidade de consumo da população japonesa ao longo não só deste último trimestre, quanto dos demais antecedentes. Ou seja, isso acaba sendo evidentemente uma causa conjuntural que está, entretanto, atrelada a uma causa muito mais profunda de caráter estrutural da economia japonesa, que acaba justamente indo nesse sentido de estagnação dos salários ao longo do tempo. Acaba se agravando justamente ali num contexto de inflação que acaba sendo provocado por essa desvalorização cambial em linhas gerais. Contudo, em tese, isto acaba sendo um contrassenso do ponto de vista da teoria econômica em geral, na medida que o desemprego da economia japonesa apresentou uma diminuição bastante profunda ao longo da última década, partindo de indicadores ali, ou melhor, de um índice de 5% para aproximadamente 2% contemporaneamente, o que, para os padrões da economia japonesa, é uma diminuição bastante considerável. Entretanto, isto não significou um maior poder de barganha do ponto de vista das negociações salariais que são travadas pelos trabalhadores, ou seja, os salários permaneceram, principalmente do ponto de vista ali dos salários reais, tendo em vista o poder de compra efetivo desses trabalhadores, esses acabaram permanecendo relativamente estagnados. E com isso, a capacidade de crescimento sendo induzida pela demanda, ou seja, induzida pelo crescimento da demanda, acaba sendo fortemente estagnado, justamente numa economia que depende fortemente do seu consumo privado interno para que consiga desenvolver, ou melhor, produzir ciclos ascendentes do ponto de vista do seu crescimento econômico, na medida em que o PIB depende fortemente desse fator para que ele possa crescer. Ou seja, trata-se de uma discussão que levanta ali questionamentos, debates e reflexões que são bastante pertinentes a respeito do caminho de uma das economias que são fundamentais ali do ponto de vista da economia mundial, tendo em vista ali os ramos mais dinâmicos da indústria mundial, tais quais a indústria dos semicondutores e também a indústria eletrônica como um todo. Ou seja, trata-se de uma economia bastante complexa, né? Considerada, inclusive, a economia mais complexa do mundo, mas que vem apresentando dificuldades que vêm se impondo como cada vez mais crescentes ali do ponto de vista de sua trajetória de crescimento econômico. E que com certeza continuará levantando essa temática, esse debate, em função da tendência preconizada de envelhecimento populacional do ponto de vista demográfico daquela população, no caso da população japonesa. Tendo isso em vista, esperando ter te transmitido informações relevantes sobre a economia, eu me despeço de ti, meu caro amigo telespectador, e te aguardo até a próxima semana. Muito obrigado! Depois aí dos esclarecimentos, então, do Matheus sobre a economia no Brasil e no mundo, então nós voltamos aqui com a doutora Caroline, e agora, doutora, eu quero falar de um assunto que é um dos calcanhares de Aquiles aqui do direito do consumidor, que são os serviços de telefonia, que geram tantas reclamações, tantos problemas, tantas cobranças indevidas, né, por serviços muitas vezes não prestados. E nesse ponto, doutora, como que o Código de Defesa do Consumidor pode auxiliar o nosso querido telespectador que sofre com esse problema, que está enfrentando um caso como esse? O que ele deve fazer? O Código de Defesa do Consumidor, novamente, protege o consumidor, né, e oferta essa segurança. Porém, muitas vezes as empresas de telefonia, elas não cumprem,
né, o que nós temos em legislação e até em normas. Além, inclusive, do próprio Código de Defesa do Consumidor, né, que nós temos a proteção legal, nós temos o PROCON, que é um órgão administrativo que nos auxilia, também auxilia o consumidor nesse âmbito mais administrativo, e ainda tem a Anatel. Eu trouxe aqui para vocês, logo aqui no final dessa nossa conversa, aqui desse bloco, eu vou trazer o telefone da Anatel, é importante que você anote, se você tiver alguma demanda ali, quanto a essa questão, você está sofrendo com isso, é importante que você registre, né, uma reclamação se você já entrou em contato com a operadora. Mas eu até trouxe aqui, Débora, pontuado alguns problemas, né, que eu fiz até uma pesquisa do que o consumidor mais tem problemas em serviços de telefonia. Cobranças indevidas. Então é muito comum, inclusive, às vezes alguns clientes chegam no escritório falando, olha, eu nem fui eu que fiz isso aqui, alguém usou o meu documento e acabou, né, contratando uma linha e agora eu tô com esse problema. Muitas vezes o nome já está inscrito no SPC, e quando a pessoa liga para a operadora para tomar informações, muitas vezes cai naquele serviço automático. Isso, aquele robô. E a gente não consegue ter o contato, né? O consumidor, ele não consegue ter acesso. Não sei se você que está aí me assistindo já passou por isso, conhece alguém que passou, mas é um problema muito corriqueiro. Então, o que se recomenda nesses casos? Poxa, eu recebi uma cobrança indevida, eu não contratei esse serviço. Um outro detalhe que é bem importante eu trazer aqui, né, para você, eu até brinco, ficar esperto mesmo com esses serviços, com essas operadoras. Eles ligam muitas vezes para as pessoas e ligam, eu evito até atender, mas eles ligam e falam, ai, como é que você está? Tudo, né? Eles perguntam, ai, fulano de tal, é a Caroline? Eu falo, Caroline, oi, Caroline, então, meu nome é Sandra, eu trabalho aqui na operadora tal, e aqui hoje nós gostaríamos só de confirmar seus dados, e ela vai conversando, e de repente você acorda, você concorda com algo ali. Você, ok, eu confirmo. E isso, lógico, ilegalmente, né, é utilizado muitas vezes em algumas operadoras para confirmar um serviço que você não contratou. E aí vem as cobranças indevidas, mas espera aí, eu não contratei esses canais aqui, né, canal. Eu não contratei esse telefone, eu não contratei. Então, quando ocorre, e isso é muito comum, infelizmente, de acontecer, o primeiro passo que você deve dar é entrar em contato tentar contato com a operadora, né, que é meio complicado, mas buscar registrar isso, até para que você anote o telefone, anote o número de protocolo, desculpa. Então, você vai anotar o número de protocolo. Anotou o número de protocolo, te deram 48 horas para retorno, você não teve esse retorno, né? Infelizmente, provavelmente não vai ter, porque eles não fornecem retornos. Quando você consegue, o que você vai fazer? Você vai se dirigir ao PROCON, vai tentar, né, colocar ali uma reclamação administrativa no PROCON, faz essa reclamação no PROCON. Não teve retorno, né, a operadora não retornou ao PROCON, e aí eu te aconselho para você procurar a Anatel e fazer uma reclamação na Anatel. É muito importante que nós, consumidores, quando a gente sofre esse tipo de situação, que nós não demos causas, né, porque nós temos também os nossos direitos e deveres, mas eu não dei causa, eu realmente estou sofrendo com isso, estou me incomodando, às vezes perdendo até o sono por conta de uma situação dessa, que você reclame na Anatel, que você abra um protocolo, porque a partir disso, se todos nós, né, que estamos como consumidores sofrendo com isso e começarmos a reclamar dessas operadoras, provavelmente medidas serão tomadas. Agora, se você está passando por isso, simplesmente deixa quieto, vai lá e paga a conta, e ainda gasta o seu dinheiro para pagar essa conta, que é uma irregularidade da operadora, né, você está concordando com isso. Então, faça uma reclamação na Anatel, agora anote aí o telefone, a Anatel é 1331. Então, 1331 é o telefone da Anatel, você liga, passa os seus dados e faz a reclamação e aguarda o retorno. O que isso, eles depois trabalham numa média, né, eles têm algumas pesquisas para saber, inclusive, quais operadores e o que está sendo demandado, para eventualmente poder tomar medidas. Olha só aí, são vários problemas aqui que podem ser justamente apontados nessas ligações aí à Anatel, né, como instabilidade, por exemplo, de internet, né, até mesmo corte, né, dificuldade de cancelar o serviço, ou seja, tem várias questões aqui que a gente pode reclamar, né, doutora, porque eu mesma venho enfrentando alguns problemas nesse sentido, ausência de fornecimento de serviço, falta de alguém para atender telefone, passar final de semana aí muitas vezes sem internet. E como que faz quando acontece isso? Por exemplo, a empresa deixa você sem internet, né? Ah, não tinha ninguém no final de semana ali depois do horário de expediente, de sexta-feira para frente, não tinha mais ninguém para atender. Isso está sendo bem corriqueiro em algumas empresas por aí. Aí você passa o final de semana, muitas vezes sem internet,
tudo você depende, muitas vezes trabalha de casa, né, tá trabalhando às vezes sei lá, tá fazendo uma especialização, tá fazendo uma monografia, precisa fazer pesquisa, ou enfim, qualquer situação, tem teu filho que depende da internet para fazer um trabalho e não consegue acesso. Como que faz numa situação como essa? Porque daí vão cobrar cheio, né? A fatura vai vir o valor integral que está contratado, né? Isso pode ou não pode? Como que deve proceder esse consumidor? É importante frisar para vocês que quando você liga para lá e informa, olha, eu trabalho, né, em casa, eu sou um home office, eles devem fazer uma anotação à operadora com urgência daquele caso, até para que possa dar urgência por conta da demanda que eles têm. Às vezes tem muita demanda, vai demorar algum tempo para ser atendido, mas essa medida tem que ser tomada com urgência nesses casos onde se trata a internet hoje, né, é essencial. Hoje a internet exatamente, é essencial. Não tem mais como dizer, não, isso aí é luxo, né? Só usa aqui. Não, você depende para tudo. Né? Não tem mais. É a mesma coisa, quase como faltar uma luz para você, porque você não consegue fazer absolutamente nada. Hoje a gente vê televisão, ouve música, ou vê tuas séries, muitas vezes usando a internet, né? Então, quer dizer, teu final de semana, muitas vezes, passa aí em brancas nuvens porque realmente você não teve acesso. Exato. E quando ocorre essa interrupção do serviço, né, que nós chamamos de interrupção do serviço, ele deve ser considerado também na sua fatura. Então, se você teve essa interrupção e permaneceu uma interrupção, por exemplo, por 48 horas, 72 horas, essa interrupção, a empresa tem que calcular isso de acordo com o que você contratou com a operadora, e isso deve ser deduzido na sua conta e discriminado também. Então, deve vir ali, ó, tanto discriminado, né, de uma forma clara para o consumidor, assim como prevê o CDC. Estava comentando, Débora, eu falei sobre o primeiro, né, que eu fiz uma pesquisa aqui para vocês, dos que a gente observa que tem mais reclamações. Então, o primeiro foi as cobranças indevidas, que eu comentei, a má qualidade de sinal, que você bem trouxe aqui, a instabilidade na conexão e as dificuldades de cancelar serviço. Já tentou cancelar um serviço de internet? Já tentei. Para contratar, você, né, faz isso aqui, já está a tua casa se instalando, não é verdade? Agora, vai tentar cancelar, daí não existe o telefone para você cancelar, né? Já começa por aí. Então, aí como que o consumidor faz numa hora como essas, né? É difícil? Pois é, eu vou contar um caso pessoal, me permite contar um caso pessoal aqui. Eu tô passando por uma situação assim com um provedor de internet. Então, eu tinha um site numa determinada hospedagem, eu cancelei essa hospedagem, né, transferi para uma outra hospedagem no meu site ali do escritório, e eu estou tentando há uns 2 meses cancelar o serviço. Eu ligo, né, tem o número do saque, eu ligo no saque, não tem ninguém que atenda, na verdade o saque eles não atendem, não tem ninguém que atende naquele saque, aí eles te dão um chat, eles te mandam pro chat. Aí eu tento conversar no chat, ela pergunta, por que você quer desistir? Por que você quer cancelar? E não chega no cancelamento. Não chega, quando vai chegar, isso cai, some e você não consegue. Você não, mas por que você está cancelando? Mas porque eu falei, não, eu só quero cancelar. Enfim, então eu estou nessa luta também, então vejam, né? Todos nós passamos por isso. E provavelmente agora eu vou, inclusive, ter que notificar esse provedor, porque ele está me mandando cobranças. Ah, sim, claro, porque ele não consegue cancelar, né? Isso mesmo. Mas, doutora, a gente tem bastante coisa para falar ainda. Eu vou chamar agora o doutor Leonardo Chau Ramos com a sua coluna que trata do direito de família e sucessões, e na sequência a gente volta para tratar de outros aspectos aqui importantes do direito do consumidor. Vamos lá? Muito bem, meu amigo, minha amiga. Seja muito bem-vindo a mais um vídeo do Direito de Família e Sucessões Simples, quadro onde você obtém dicas práticas para problemas do seu dia a dia que envolvem direito de família e direito das sucessões. E no vídeo de hoje nós iremos responder a seguinte pergunta: se um casal decide mudar o regime de bens de seu casamento, esses efeitos decorrentes da mudança de regime de bens são retroativos? Podemos dar um seguinte exemplo. Pode ser que um casal seja casado no regime de comunhão parcial de bens e depois queira mudar o seu regime de bens para a separação total de bens. Então, podemos partir até mesmo desse exemplo para responder a nossa pergunta. Esses efeitos decorrentes da mudança do regime de bens são retroativos? Voltam para o momento em que o casal era casado em comunhão parcial? De pronto, eu já te digo que a lei não traz uma solução para esse tipo de dúvida.
Então, se existe algum litígio ou briga em que essa questão precisa ser verificada judicialmente, o magistrado terá de analisar caso a caso para chegar na melhor solução para o problema. As mais recentes posições judiciais sobre o assunto dizem que pode ser que retroaja ou pode ser que não retroaja. Vai depender daquilo que o casal pactuou. Particularmente, eu entendo que não há como esses efeitos retroagirem. No direito brasileiro, quando ocorre um negócio jurídico, seja qual for, compra e venda, locação, sempre impera o princípio da declaração da vontade. Então as partes, na época em que elas fizeram aquele negócio, elas declararam que era para ser feito de tal maneira. Então, se um casal adquire um bem, enquanto casados na comunhão parcial, adquirem um bem em conjunto, esse bem pertencerá a ambos, independentemente se mudar o seu regime de casamento em um momento futuro. Até partindo desse exemplo, imagine a consequência no caso de uma retroatividade. Como que o casal faria a partilha desse bem? Com quem ficaria esse bem? Se ficar apenas com um, o outro terá de pagar alguma indenização, algum valor para o seu próprio cônjuge? Veja que a questão para mim não faz muito sentido. Então eu entendo que, a não ser que o casal preveja de alguma forma diferente, que é a posição já seguida pelos juízes, em regra, os efeitos da mudança do regime de bens de casamento não devem retroagir. Do contrário, o casal vai acabar lidando com uma série de burocracias que podem até mesmo causar a irregularidade desse bem. E até para trazer uma novidade, já existe, tramitando no Congresso Nacional, uma proposta para mudar o nosso Código Civil e trazer uma solução para isso que discutimos nesse vídeo, no sentido de que a mudança do regime de bens do casamento não retroage, justamente para preservar a vontade do casal no momento que fizeram um determinado negócio jurídico. Eu espero que você tenha gostado do vídeo de hoje e que tenha sido útil para você. Agora nós voltamos com a programação do Direito e Justiça. Até a próxima! Bom, voltamos aqui agora com outras dúvidas, né, que na verdade não param de chegar aqui, doutora, para a gente, porque o pessoal sabia que você viria e claro que as dúvidas, os esclarecimentos sobre essas questões que envolvem, né, o direito do consumidor aí começam a pipocar aqui para a gente, né. Então veja, aqui quando a gente está falando, né, de direito consumidor, a gente já falou aqui de telefonia, né, falamos de outros aspectos aqui também importantes, né, de garantia legal, mas também tem a questão da compra online, sabe, que me foi questionado agora. E aí, Débora, mas como que funciona? O que que acontece aí quando, por exemplo, eu faço uma compra online? Qual é o meu prazo para desistir dessa compra? Se houve ali eventualmente um problema com esse produto, ou se eventualmente eu não quero mais esse produto. Como que o Código de Defesa do Consumidor vê essa possibilidade? Você poderia explicar aqui para o nosso telespectador? Claro, Débora, é muito corriqueiro isso, até porque hoje faz parte do nosso cotidiano compras online, né? Uhum, Principalmente até em grandes promoções que a gente tem em novembro, ali na Black Friday, então é muito corriqueiro essas compras online elas acontecerem. E uhum, quando elas acontecem, o consumidor, por exemplo, faz a compra online, recebe o produto que às vezes não era o que ele esperava, né? uhum, Não condiz muitas vezes até com o que ele buscou, com o que ele precisava, e ele precisa devolver esse produto, ele entende que não, para ele não vai ter utilidade. uhum, Então, como funciona isso? Será que eu posso devolver esse produto? Então, vejam, segundo o Código de Defesa do Consumidor, quando a compra ela é feita online, ou seja, ela é feita fora do estabelecimento, né, eu fiz ali pela internet, eu tenho o direito, o consumidor ele tem o direito de devolver esse produto sem nenhum custo em 7 dias. Mas uhum, como funciona isso? Qual que é a grande questão dos 7 dias, Débora? Às vezes as pessoas pensam assim: ah, então eu recebi o produto e eu vou só devolver, né? Vou ofertar para devolver isso. E às vezes não faz um protocolo disso, não uhum, anota um protocolo disso, e às vezes acaba passando prazo, dando 10 dias. Ah, mas eu achei que com 10 dias a empresa poderia receber, né? A pessoa que eu comprei poderia receber. Aí, lógico, é uma faculdade da loja que você comprou, do fornecedor ali, do estabelecimento que você comprou. Mas qual que é a regra do Código de Defesa do Consumidor? Você comprou fora do estabelecimento, você tem direito a 7 dias fazer a devolução do produto.
Então, como funciona normalmente? Você vai entrar ali no saque, né, ou nos meios de comunicação que eles te informarem, vai fazer um protocolo informando que você deseja comunicar, deseja devolução, eles vão provavelmente te mandar ou alguém retirar, ou um protocolo de correio, você vai depositar no correio e vai devolver esse produto. Normalmente, quando vem esse protocolo de correio para devolver o produto, eles têm um prazo, então eles vão constar para você, olha, preciso que você devolva no prazo de 30 dias, por exemplo. E aí, consumidor, também cabe ao teu dever de devolver esse produto, né? Fidedigno de como você recebeu. Porque às vezes o que acontece, né? Vamos imaginar que você recebeu esse produto, utilizou esse produto, comprou uma calça, acabou usando a calça, não gostou da calça e quer devolver. Então aí já foge, né, desses direitos do consumidor. Então a gente tem que também ter essa consciência dos nossos deveres. Então eu recebi um produto, esse produto não condiz com o que eu precisava, não vai ter utilidade, eu preciso devolver. 7 dias, eu formalizo, em até 7 dias, eu formalizo o meu pedido de devolução, a empresa ela vai me fornecer um código ou vai retirar, eu combino isso, faço a devolução e está tudo resolvido. Eu tenho um caso aqui para vocês que aconteceu comigo, né? A gente estava até conversando aqui um pouquinho sobre os direitos do consumidor, então vou contar um caso para vocês, é uma fofoca que aconteceu comigo. Eu comprei um quadro, né? Eu lecionei por algum tempo e comprei um quadro para o escritório. Só que uma parede do meu escritório, ela tem drywall. E ela é uma parede mais sensível. E esse quadro era muito pesado. Então, quando eu recebi ele era muito pesado. Ele era muito grande. E a parede não ia suportar ele a longo prazo. Então, o que eu fiz, né? Eu entrei em contato dentro dos 7 dias e falei, olha, preciso fazer a devolução. E a loja me respondeu. A loja falou, ok, eu vou fazer a devolução do valor do quadro. Mas o valor do frete não. Porque vejam, gente, como é um quadro, né, eles tiveram que subir, o frete foi caro, eu paguei uns R$150 só de frete pro bendito quadro, para subir com o quadro, depois descer com o quadro. E a empresa falou, não, eu só vou te devolver o valor do quadro, já que você vai devolver o quadro. Mas o frete a gente teve custo. Nossa. E se a gente teve custo... E pode isso? Se a gente teve custo, eu não vou te devolver. Aí eu fiquei, e olha, vejam, né, eu sou advogado, eu tenho um ano de experiência, falei, nossa, gente, será que eu tô errada? A gente se pergunta, né? Falei, como assim? Deixa eu ver isso. Então, lembrem no meu caso, né, e segundo o Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor, ele é obrigado a devolver o valor integral. Então, eu respondi para ele, fundamentei ali com o Código de Defesa do Consumidor, ele acabou, no meio de mau gosto, mas fazendo a devolução, no meio reclamou um pouco ali, mas ele devolveu, fez a devolução integral. Então, é bem importante que vocês saibam disso. Se vocês compraram um produto na internet, mas teve frete, você cumpriu com o seu dever de data, de retorno, ele tem o dever dele também de te devolver de forma integral, sem custo, fazer um reembolso. Ou seja, né, gente, não tem essa de não tem direito à devolução, tampouco da devolução integral, né? Então, é como aqui a doutora Carolina explicou, quando comprar um produto e claro, você cumprindo os requisitos também, né, que estão estampados ali também na lei, você tem o direito sim de devolver e receber aquilo que você pagou na integralidade. Mas vejam só, gente, a gente tem muita coisa ainda para conversar com a doutora Caroline aqui, mas nós vamos chamar agora a coluna de Direito Imobiliário, para a gente conhecer um pouco mais aí também sobre essa área tão importante, e depois, na sequência, a gente volta aqui com ela ainda para continuarmos nessa conversa tão importante, tá certo? Vamos lá? Olá, eu sou a Débora de Castro da Rocha e hoje retorno aqui com a minha coluna de Direito Imobiliário para falar um pouco sobre a polêmica na utilização das plataformas digitais em condomínios. Vejam que esse tema ele vem repercutindo muito na mídia, vem repercutindo aí na vida condominial, porque muita gente quer utilizar e outros não querem que sejam efetivamente utilizado esse tipo de serviço dentro dos condomínios, né? Esse tipo de plataforma, por exemplo, que aqui pode ser Airbnb, pode ser, enfim, tantos outros aqui que a gente sabe que hoje existem aí à nossa disposição, mas exemplificativamente a gente coloca o Airbnb porque é o mais conhecido, né, gente? Então, assim, quando a gente fala de utilização de plataforma digital, deve-se ter muito cuidado, primeiramente porque existe hoje no nosso país aí um dissenso muito grande jurisprudencial. Cada tribunal tem um posicionamento, cada tribunal tem um tipo de decisão, cada tribunal leva em consideração determinadas situações envolvendo as peculiaridades locais. Então isso é muito importante no primeiro momento. Mas, no segundo momento, a gente tem que entender que
toda e qualquer decisão proferida por tribunal de piso, que é o Tribunal do Estado, vai ser ou poderá sofrer uma alteração pelo STJ, porque o STJ é que vai efetivamente se debruçar ao final sobre essa discussão e vai se pronunciar a respeito. E nesse sentido, quando você estiver diante de uma situação como essa, você deve justamente olhar para essas decisões do STJ também, para ver qual é a posição do STJ a respeito. Vejam que quando a gente fala de utilização de plataforma digital, não raramente, até um grande paradigma que nós temos, né, e sempre se fala nisso, né, é uma decisão que diz que existe a necessidade de haver posicionamento e negativa expressa na utilização da plataforma digital, ou das plataformas digitais, como queiram. Mas o que acontece? A jurisprudência evolui, assim como o direito de forma geral, né? Nós sempre estamos aí mudando e nos adequando conforme aquilo que é necessário, conforme ao contexto social, conforme aquilo que vai sendo exigido de nós. E desse mesmo modo, a jurisprudência ela vai se adaptando. Então, nem sempre, por exemplo, eu vou ter expresso ali na convenção, no regimento, uma negativa, né? Ou expressa, melhor falando, uma negativa. Então, se eu não tenho uma negativa, o que o STJ pensa no caso concreto? Então, é isso que eu vou ter que analisar. Então, numa situação como essa, por exemplo, eu vou ter que procurar a jurisprudência, né? Por exemplo, você está aí, de repente, no estado do Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Rio Grande do Sul. O que teu estado diz? Ah, meu estado diz que eu tenho que ter uma negativa expressa. Mas e se não houver? Não houver, e qual que é o posicionamento lá do STJ numa situação como essa, por exemplo? Ah, não tem uma negativa expressa. Porém, existe ali uma finalidade nesse condomínio. Qual é a finalidade? Residencial. Logo, havendo uma finalidade residencial, não há que se falar, por exemplo, aí na possibilidade de utilização. Então, esse é um entendimento do STJ. E veja, eu não estou dizendo para você que você não pode. O que a gente está querendo esclarecer aqui é que existem muitas discussões, inclusive a gente tem visto sempre aí a jurisprudência, e essas decisões elas conflitam muito. E muitas vezes, até por desconhecimento, né, não por maldade, as pessoas elas pegam uma decisão isolada de um determinado tribunal e dizem que aquela decisão é soberana, ou entendem, né, acabam entendendo que aquela decisão é soberana e ela prevalece sobre qualquer outra. E isso é um problema, gente, porque assim, não existe decisão de tribunal de estado que seja soberana. As decisões soberanas, elas são de STJ e STF. É o STJ que vai dar a palavra final, dependendo do caso, ali se ele for levado, por exemplo, ao seu julgamento. Então, são as turmas do STJ que vão decidir. E já existem precedentes nesse sentido, já existem precedentes justamente dizendo que ou você tem aí expressamente sendo proibida a utilização da plataforma digital, ou então, até inclusive, você podendo se apegar à finalidade do condomínio quando não há expressamente uma negativa. Então, gente, para cada caso é um caso. O fato de eu não ter expresso no meu regimento que eu não posso, não quer dizer que eu possa, tá? Então, isso que a gente tem que cuidar. E eu digo isso por quê? Porque tem muita gente que acaba aí sendo multado, né, sendo, enfim, levado a erro, porque se atentou a uma única decisão proferida, quando em verdade, no seu caso concreto, pode haver uma outra decisão que seja moldada, tá? Então, assim, tudo vai depender do caso concreto. Decisão de tribunal de estado não é decisão soberana, porque a gente pode recorrer. Existe o princípio do duplo grau de jurisdição, que diz que a gente tem o direito da revisão da decisão que a gente está atacando, e isso ocorre no STJ e no STF. Então, gente, questão de utilização de plataforma digital é uma questão muito polêmica, a gente ainda não tem lei para isso. Então, todo cuidado é pouco, tanto para você que é proprietário de imóvel, tanto para você que é o síndico, tanto para você que é o administrador, de repente, desse condomínio, para que você se atente efetivamente a essas discussões, as alterações da jurisprudência, que tudo é mutante. Como eu falei já anteriormente, a gente tem que se adequar aos novos momentos, aos novos tempos. Então, nada fica parado no tempo. Não é porque em 2021, 2022... houve decisão proferida num sentido que não vai haver mudança. Então, a gente tem que cuidar com isso, gente, e buscar, então, se adequar a essas questões para evitar, primeiro, tumultos desnecessários, geração, às vezes, aí de processos, distribuição de processos, justamente por resistência ou porque
não se leva em consideração muitas vezes o que os tribunais estão decidindo e aquilo que realmente vai ser adequado ao caso concreto, tá certo, gente? Então, nesse vídeo, eu quis muito passar essa posição porque realmente eu percebo aí de muitas pessoas que realmente têm dúvida, que sempre entram em contato conosco, justamente pelos vídeos que nós postamos aqui, querendo saber mais sobre a utilização dessa plataforma ou das plataformas, né? E como eu falei aqui do Airbnb porque é o mais conhecido, mas existem outras. Então, todas essas também se adequam aqui àquilo que eu falei. Então, todo cuidado é pouco, gente. Muita atenção para que você realmente consiga adequar seu caso, consiga, se for aí necessário, alterar a convenção do condomínio, para que você não tenha um problema, não tenha um processo, não seja multado, enfim, evite discussões desnecessárias, porque realmente a gente tem um direito de propriedade, mas também existem limites à utilização dessa propriedade, porque quando você está em condomínio, você precisa também respeitar ali o que a maioria quer. Então, isso que deve ser sempre levado em consideração, tá certo? E, sobretudo, também os documentos que regem esse condomínio aqui, convenção e regimento, tá certo? Bom, gente, sendo isso que eu tinha hoje para poder dizer para vocês e passar das minhas experiências aí cotidianas, me despeço na certeza de que pude aproximá-los um pouco mais do seu direito na área imobiliária. Um grande abraço e até a próxima! Voltamos então aqui com o nosso quarto bloco, ainda para falar com a doutora Caroline, que muito bem tem exposto aqui para nós essas questões que são tão importantes, imprescindíveis, eu diria, aí para o nosso dia a dia, né, doutora Caroline? E muitas vezes, né, como a gente conversava nos bastidores, parece o feijão com arroz, né? Especialmente para quem é especialista como você na área do direito consumidor. Mas para nós, muitas vezes, né, para o telespectador, ocorrem ali as dúvidas, né? Muitas vezes ali ele vai, compra o produto, né? A gente falou até no bloco anterior da compra online, mas muitas vezes o consumidor vai na loja e compra aquele produto, né? Acreditando ali que vai dar tudo certo, enfim, né? Leva para sua casa, abre o produto, mas de repente ou não era aquilo que ele queria, ou de repente o produto apresenta ali um defeito, um vício, né? E nesse caso, como que a gente faz? O que o consumidor tem que fazer quando acontece esse tipo de coisa? Ele tem que prazo para poder, então, ou trocar, ir até a loja, enfim, pedir a restituição do seu valor? Como que funciona? Débora, quando o consumidor ele compra o produto no estabelecimento comercial e esse produto não apresenta nenhum defeito, então ele comprou esse produto, por exemplo, né? Você que está me assistindo já foi numa loja de roupa, a gente, né, nos vestimos, sempre precisamos comprar as roupas, a gente vai lá comprar, a mulherada às vezes aquela blusinha, né, os homens compram aquele boné, então você vai no estabelecimento e compra uma roupa. Quando você compra essa roupa, como você está no estabelecimento comercial, você tocou, né, você teve a possibilidade de provar muitas vezes, por isso que essas lojas fornecem um provador, então você conseguiu entender se o tecido faz sentido para você conseguiu tocar no produto, e você levou esse produto embora. E aí te pergunto, consumidor, você teria direito a trocar esse produto se você chegasse em casa e falasse, eu não quero mais essa cor? Então, assim, segundo o Código de Defesa do Consumidor, caso o consumidor compre no estabelecimento e esse produto não apresente defeito, a loja, né, ali o fornecedor, ele não é obrigado a trocar o produto. Ele só é obrigado a trocar o produto quando esse produto apresenta algum tipo de defeito. Então, na compra presencial, a loja ali, o fornecedor, ele só é obrigado a trocar quando apresenta um defeito. Tem uma prática muito, né, assim, utilizada pelas lojas, até por uma questão de cuidado com o consumidor, Isso, fidelização. com o cliente, né? Isso, com o cliente, né, eu falo consumidor, mas com o cliente, de fidelizar esse cliente na loja, que algumas lojas colocam, principalmente lojas de roupa, colocam, olha, mesmo, né, sem defeito, aceitamos trocas em 30 dias. Isso é bem comum, em grandes lojas, inclusive, a gente troca em 30 dias. Se a loja fizer isso e tiver esse informativo, você pode se utilizar disso. Então, chegou em casa, não gostou da cor, não gostou do tamanho, volta e troca. Mas isso é uma liberalidade do estabelecimento, né, da loja, do estabelecimento. Mas, em regra, então, voltando aqui,
Compra presencial, comprei o produto, eu vi o produto, eu toquei no produto, ele não apresentou defeito, em tese eu não tenho direito à devolução. Ele apresentou defeito, eu tenho direito à devolução desse produto. Algumas lojas colocam que é uma mera liberalidade, por um tato ali com o cliente, fidelizar o cliente, que é possível em 30 dias trocar. Então, né, isso é observado por algumas lojas, e se a loja te der essa possibilidade, aí você pode trocar, independente se ele apresentar defeito ou não. Isso é interessante, porque eu mesma já vi em várias lojas aí, por exemplo, eu mesma, né, particularmente, não provo muitas vezes a roupa. Eu olho a roupa, gosto dela e trago embora. Olho, vejo se é a minha numeração, se dá certo, já imagino mais ou menos naquele olhômetro, né? Ah, vai dar certo. Mas, de repente, chego em casa, olho para a roupa, ela até serve, mas o caimento não fica legal. Ele fica, né, é totalmente diferente daquilo que eu imaginava. Vou até a loja, as lojas normalmente, nunca pelo menos me aconteceu da loja dizer não, não vou trocar. Então, isso pode até levar a crer que é um direito realmente, né, do consumidor. Isso. Porque o consumidor normalmente chega lá, fala não quero, não, não é bem isso, e a loja troca. Então, o que a gente tem que saber distinguir aqui realmente é a liberalidade da loja, de querer manter, né, o cliente, o consumidor, primar, realmente respeitar esse consumidor, esse cliente, para fidelização, como você bem ponderou aqui. Mas não é uma obrigação, então, né, gente? A gente sempre fica ciente, porque se acontecer com você aí, né, de você comprar, né, ter experimentado ou não ter experimentado, enfim, a depender da situação, pode ser que a loja realmente não troque para você, tá? E aí você pode vir a ter um problema. Por isso que aqui, até aproveitando a sua deixa, doutora, vale a pena, então, a gente experimentar, verificar, ver se é isso mesmo, se a gente não vai se arrepender, se lá em casa vai ter uma combinação com aquela roupa, para depois não dar problema. Salvo se, claro, você já tiver aí por hábito sempre comprar nessa loja, for cliente, estiver muito tranquilo em relação a isso. Do contrário, adote aí as providências, né, da forma adequada, dentro dos prazos, e também observando essa questão realmente, talvez tem um problema, de repente está rasgado, ou está descosturado, algo nesse sentido, né, ou está manchado, aí você tem sim o direito. Agora, do contrário, aí a gente não teria. Mas, doutora, como a gente fala muito de inspiração aqui também, e não só de direito, né, o direito também é muito importante, mas a inspiração, com certeza, também vem aqui para trazer para o nosso público aquilo que a gente sempre fala que é a vontade de chegar num lugar em comum, sabe? Então, você hoje aqui para nós é a nossa inspiração, porque você é uma grande advogada, uma grande professora, é mestre em direito, né, direito civil, atua também especialista em direito empresarial, em direito civil. Então, você é uma grande referência para nós aqui. Então, eu gostaria que, diante disso, você também falasse um pouco de você, né? Porque, como eu falo, quem está aqui comigo sempre é a grande estrela, é sempre a pessoa que vem para iluminar e trazer realmente esse brilho aqui para o programa, dizer para essa pessoa, para esse querido telespectador que está lá do outro lado nos assistindo, e que eu sempre faço questão até de chamar, como se ele estivesse aqui com a gente na nossa sala, é para que ele entenda que ele pode chegar. Então, isso que eu queria que ele soubesse, né? Quem é a doutora Caroline? Vamos lá, vamos falar um pouquinho de mim. Uhum. Débora, eu venho de uma família muito simples. Os meus pais, eles acabaram já falecendo, mas eles eram empreendedores, então meu pai sempre foi um empreendedor, tinha comércios assim, sabe, bem simples mesmo. A gente teve um restaurante já que a gente vendia pizza, né? Eu acompanhava quando era criança, e minha mãe sempre junto com ele. Uma loja de roupa, não sei de onde que você está me assistindo, mas aqui em Curitiba tem uma rua bem conhecida chamada 15 de Novembro. Minha mãe tinha uma loja de roupa ali. E ali, inclusive, que eu comecei a observar essa questão de comércio, né, que eu comecei nossa, como é que funciona? Eu atendia, né, como criança ali, mas ficava fingindo que estava atendendo as pessoas. Então foi bem bacana, assim, essa vivência ali, essa inspiração, inclusive. Hoje eu também sou uma empreendedora, eu tenho um escritório de advocacia, além de advogada, né, sou mais acho que empreendedora, mas a gente, né, tenho também a minha empresa, mas essa inspiração começou lá nos meus pais, uma família muito simples, que me proporcionou uma formação. Eu fui a primeira pessoa a ser formada na minha família, de ter uma formação superior na minha família. Eu sou muito grata a eles, eu honro muito aos meus pais. Então, sou formada pela PUC, depois me pós-graduei na BD Conch, em Direito Empresarial e Civil, e depois fui mestre em Direito pela Unibrasil.
E hoje tenho meu escritório de advocacia, né? Temos alguns profissionais lá, meus queridos colaboradores que trabalham conosco, e a nossa lá, a carteira de clientes. Mas assim, né, Débora, nada é fácil na vida. Não. Tudo são passos, habilidades, processos, né, que a gente passa. Mas conto a minha história com muito orgulho. Eu vim de uma família muito simples, sim. Pagava minha faculdade ali todo mês. Na época, o curso de Direito era R$ 400. Quando eu falo isso, ninguém acredita, né? Eu sou formada já há 11 anos, agora 11 anos de advocacia. E na época era R$ 400 o curso. Daí a minha mãe pagava ali, né? O meu pai naquela dificuldade ali. Mas eu sou muito grata mesmo que eu consegui me formar. E acima de tudo, né? Isso, muito grata a Deus, né? Toda honra e toda glória a Ele. Se estou aqui hoje, né? Deus apresenta pessoas pra gente. Então é graças ao Deus que eu acredito. Então, né, gente, a gente nunca pode deixar de lado, né, a nossa fé que nos move, que nos leva, que realmente nos fortalece, né, diariamente, e também os nossos pais que nos dão esse amparo, que nos dão realmente ali todas as possibilidades, que são aqueles que mais nos inspiram, que mais acreditam em nós, né, que mais realmente dizem que a gente pode chegar onde a gente quiser, né? E isso é tão importante porque na minha vida também os meus pais são os meus maiores alicerces, né? E isso realmente é algo que a gente tem que levar como o maior exemplo, né? Para a vida da gente e para que a gente possa realmente saber onde a gente quer chegar. Especialmente para a gente nunca esquecer de onde a gente veio, né? Porque você pode chegar onde você quiser. Eu sempre falo isso aqui. Só depende de você. Né? Nós podemos, a doutora Caroline é um grande exemplo disso aqui, né? Contando a história dela, compartilhando essa experiência tão linda conosco, né? Isso é muito, muito significativo. E justamente para dizer para você que está aí, que você pode fazer o que você quiser, que você pode se tornar um advogado, um engenheiro, um médico, um juiz, um promotor, um defensor, enfim, tantos bons exemplos que a gente tem aqui no programa, e que você pode realmente chegar e pode conquistar todo o seu espaço. Os espaços estão aí, não existe. A competição, ela até existe, gente, mas você não precisa ficar dentro dela, você pode ir além. Então, seja você, não tem saturação, não tem nada disso. Se você for diferenciado no que você fizer, você vai ter o seu espaço com certeza no mercado. Então, é só procurar uma brecha, é só procurar um ponto específico de atuação, uma área específica que você se identifique, e a doutora Caroline aqui, muito bem ponderado também, né, é uma grande profissional da área de direito empresarial, direito civil, e especificamente aqui no direito do consumidor, atua com maestria, conhece especificamente a área e sabe exatamente o que deve ser feito nesses casos, né, doutora? Posso fazer um adendo aqui à minha história? Eu lembrei de uma coisa, né, que é bem bacana compartilhar com vocês. Que às vezes, né, eu falo, poxa, meus pais, poxa, eu tive esse apoio, né, e que bom que eu tive. Mas eu acabei num acidente de trânsito, 2 dias depois da minha formatura, eu perdi minha mãe. Minha mãe faleceu no acidente de trânsito, a gente estava junto, acabou batendo no carro e ela faleceu. E ali eu vivi uma fase muito difícil. Eu tive a OAB 2 semanas depois, eu fiz o exame da ordem, eu passei, mas eu não estava esperando aquilo. A minha avó também estava no carro, teve umas complicações, né? A minha família ali ficou totalmente, naquele momento, destruturada emocionalmente. E ali eu passei, assim, por um grande período de dificuldade. Então, sabe aquele período da vida, assim, que você... Eu lembro, né, que eu precisava comer, precisava me sustentar, eu não esperava perder minha mãe, que era o meu apoio naquele momento. Então, muitas vezes ali, muitas vezes até na trajetória da própria faculdade, eu acabei, assim, comendo pão de queijo, sabe? Para poder... Não jantava, comia pão de queijo, ia de ônibus para a faculdade, até na época de faculdade. Então, assim, né, eu trago isso para vocês porque às vezes a ideia é, mas ela tinha os pais, ia de carro. Gente, eu fui de carro no último ano, quando eu já consegui comprar o meu carro pelo meu trabalho, né? E que acabou, inclusive, no acidente, né, se perdendo, mas isso foi o mínimo. Mas eu ia de ônibus, eu muitas vezes, sabe aquela coisa de vender a janta, vender o almoço para comprar a janta? Então era... Sei bem essa história. Era essa a minha realidade, mas eu sempre me apeguei a Deus, porque eu sabia que eles estavam fazendo o melhor, que eles podiam e já estavam pagando a minha faculdade, então que já me ajudava muito, né, que já fazia parte deles, e eu fiz a minha também, então a nossa parte a gente tem que fazer. Deus ajuda, mas a gente tem que fazer a nossa parte. Isso, né? Mesmo, bem isso. Bom, doutora, tua história é incrível, né, e eu não imaginava que fosse diferente, né, até pelo brilho que você tem, né, por essa altivez e essa vontade, né, que você expressa aí quando você fala do que você faz, a gente logo vê, né, que você é uma pessoa realmente guerreira, né, e vencedora. Então, assim,
eu fico muito orgulhosa de ter aqui junto comigo uma grande mulher, né, acima de tudo, né, uma pessoa incrível que também se tornou um profissional, uma grande profissional, né? Então, meus parabéns, até inclusive nesse mês que é o mês da mulher também, né? É muito nosso mês. importante o nosso mês, É né? isso aí. Isso também é muito importante, me honra muito saber que a gente tem colegas que são tão, assim, tão humanas e que têm uma história que realmente nos inspira e nos faz refletir, nos faz realmente acreditar que existe, além de força de vontade, uma força invisível que nos move e nos faz continuar. Então, você, meu querido amigo, amiga que está aí, acredite que você pode, independentemente da sua dor, da sua dificuldade, da sua luta, saiba que tudo está aí dentro de você. A oportunidade vai chegar e você tem que abraçar, tem que seguir em frente, acreditando que você pode. Mas não é só isso, a gente volta daqui a pouquinho. Agora, vamos ver aí o que temos, então, na coluna do Ney Daniel, que é o nosso queridíssimo amigo, que sempre está aí com os comentários da semana. Ney, o que você tem para nos contar? Saudações a você que está hoje aqui conosco no programa Direito e Justiça. Agradecemos as manifestações e mensagens encaminhadas nas redes sociais do programa com muito carinho e elogios. E também ao entrevistado da semana e um salve à apresentadora e jornalista do programa, Débora de Castro da Rocha. Agradeço mais uma vez por estar aqui com todos vocês. E a pauta de hoje trataremos sobre um caso que rege o direito do consumidor, onde a terceira turma do STJ decidiu que a extrapolação no prazo de 30 dias para conserto de um determinado produto com defeito dá ao consumidor o direito de exigir uma das medidas reparatórias previstas no CDC, que é o Código de Defesa do Consumidor, sendo por substituição do bem, a restituição imediata do valor pago ou o abatimento proporcional do preço. O caso julgado diz respeito a um consumidor que, ao longo de 7 meses, fez tentativas infrutíferas de solucionar o defeito de um carro novo comprado em uma determinada concessionária. No ajuizamento da ação pelo consumidor, o juízo de primeiro grau negou o pedido, entendendo que o defeito seria causado pelo desgaste natural de uma peça do automóvel. No recurso ao STJ, o fabricante do carro alegou que o consumidor apenas poderia optar por uma das medidas reparatórias previstas no CDC. À vista disso, a relatora do caso no STJ explicou que o CDC, que é o Código de Defesa do Consumidor, atribuiu ao fornecedor o dever de zelar pela qualidade do seu produto. Se não cumprir, o Código determina a correção do defeito no prazo de 30 dias. Já a partir da extrapolação do prazo de 30 dias, o consumidor passa a ter o direito de recorrer aos mecanismos previstos, sim, no CDC, que é o Código de Defesa do Consumidor. Bom, pessoal, a dica é: sempre procure os seus direitos e, para mais informações, nos acompanhe aqui no Direito e Justiça com Débora de Castro da Rocha. Domínio Legal, Soluções Imobiliárias. Bom, agora estamos aqui com o nosso último bloco, então, com a doutora Caroline. Infelizmente, né, tudo que é bom ainda, né, acaba durando pouco, muitas vezes, e a gente sente, mas temos que agora finalizar, doutora. Eu gostaria que você deixasse, então, aí um recado, né, e mais uma mensagem mesmo aí para o nosso telespectador, sobre tudo aí que a gente falou nesse programa, que foi incrível, né, umas dicas aí que fossem realmente essenciais aí. Primeiro eu gostaria de agradecer, né, Uhum. pela alegria de participar aqui do programa, foi muito especial estar participando aqui, conversando com os telespectadores,
né, conversando com você também, Débora, é uma pessoa muito especial, então muito obrigada. E vou deixar então os meus contatos. Eu tenho um perfil profissional ali no Instagram que se chama Caroline Uiuzeski, então é com C, e Uiuzeski é com W, então Caroline Uiuzeski.adv. Lá costumo postar algumas dicas, né, postar algumas questões de direito, e tem o perfil também do escritório, que daí é o Uiuzeski Advocacia, também com W, né, WILZESKI, então Uiuzeski Advocacia. Ah, maravilha. Tem algum telefone de contato também aí para o pessoal, se tiver alguma dúvida, alguma questão pontual aí também? Claro, no nosso perfil ali do escritório, a gente tem um link, e aquele link direciona direto para o nosso WhatsApp, então fica bem fácil o acesso. Ah, maravilha. Então, doutor, olha, eu fico muito feliz, né, realmente muito grata, né, por tê-la aqui, por você ter aceitado o nosso convite, ter disponibilizado também, né, seu tempo precioso para poder estar conosco, para poder trazer informação de qualidade para o nosso público, né, e justamente, né, sempre se doar, que é algo tão interessante, ainda mais nos nossos dias que são tão repletos, né, de trabalho, de prazo para cumprir, né, no advogado sempre aí correndo, né, contra o tempo. Sempre. A gente sabe da sua agenda, sabe também, né, que você é professora, que você tem tantas atribuições, e ainda assim dispensou parte do seu tempo para poder estar aqui conosco, o que realmente nos honra e nos dá muita alegria, tá? Então, assim, eu só tenho a agradecer, minha equipe também, todos nós, pela sua vinda, tá? E deixo já também aí o convite para que você volte sempre que quiser, sempre que tiver alguma questão importante, algum assunto, né, relacionado à sua área, por favor, retorne, que sempre será aí muito bem-vindo. Eu agradeço, né, imensamente, obrigada por essa oportunidade, obrigada por compartilhar com vocês aqui esses momentos, né, e muito obrigada por também poder compartilhar esse conhecimento e a gente ter essa troca, é muito legal. Um grande abraço aí para vocês que estão nos assistindo. Bom, eu mais uma vez então me despeço, meu querido público, sempre agradecendo pela grande audiência, pela grande oportunidade de levar até você tanto conhecimento através dessas pessoas que são magníficas, que vêm aqui, que dispõem do seu tempo para estar conosco, trazendo tanta informação e nos ensinando tanto. E também, claro, os nossos colunistas, o nosso comentarista especialíssimo aí, que é o Ney, que sempre também nos ajuda aqui, tanto com os comentários, como também com a produção desse programa que é feito com tanto carinho para você. Então, me despeço, na certeza de que nós podemos aqui, especialmente a minha querida convidada, levar para você o melhor e tudo aquilo que ela sabe que pode agregar muito na sua vida. Um grande abraço e até a próxima semana.